Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mentalidade de Não Fumante. Eu sou a Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista aqui de Curitiba e há mais de 12 anos, acho que indo para 13 anos, eu atendo fumantes todos os dias e ajudo pessoas como você a pararem de fumar. E hoje eu vou responder uma caixinha de perguntas que eu abri lá no meu Instagram. Eu quero trazer essas respostas para a gente concluir por que você acredita que gosta de fumar. A pergunta exata foi: o que te faz gostar de fumar? E é importante que a gente reflita sobre isso, por mais que pareça uma pergunta muito simples, porque às vezes você fuma tanto tempo e isso é tão no automático que você nunca parou para pensar se você realmente gosta de fumar ou não. Inclusive, essa foi uma das respostas que surgiram. Olha aqui, ó. Não sei responder essa pergunta. E apesar de ser uma resposta que parece não dizer nada, ela diz muito sobre o fumante. Quem nem sabe, nem entende o porquê que fuma atualmente, já desconectou aquilo que fez ela começar a fumar lá no passado, provavelmente quando ela era muito jovem, ele era muito jovem, e agora ele não consegue reconhecer o motivo. Provavelmente é tão automático o ato de fumar que você não passa mais pela sua consciência o motivo pelo qual você está acendendo esse cigarro. Então veja como entender que você não sabe responder essa pergunta também é importante, porque assim você vai começar a perceber, levar para a tua consciência algo que você faz no automático e ver quantos desses cigarros você acende porque está sentindo sintoma de abstinência da nicotina. A nicotina, geralmente, sobe muito rápido no seu sangue, chegando no seu cérebro em 7 a 10 segundos, e ela vai durar em torno de 2 a 3 horas no sangue. Isso quer dizer que, se um fumante fumasse simplesmente pelo sobe e desce da nicotina, para reduzir o sintoma de abstinência, quando a nicotina começa a cair depois de 2, 3 horas, ele fumaria em torno de 7 a 8 cigarros no dia, no máximo. Então, essa conta vem o seguinte: 24 horas, a gente desconta o tempo que você dorme, que seria ali umas 8, 10 horas, vamos facilitar as contas. Dorme 10 horas por dia, sobra 14 para fumar. Se a nicotina vai reduzindo de 2 até 3 horas, você vai fumar 7 a 8 cigarros por dia no máximo. Mas geralmente as pessoas que fumam, fumam muito mais. Então veja que não é só a nicotina que faz você fumar. Quando você para pensar se você gosta ou não, por que você fuma ou não, você leva isso para a tua consciência e pensa: a cada 3 horas que eu tô fumando? Isso mais ou menos bate com o metabolismo da nicotina. Se você fuma muito a mais do que isso e nem percebe por quê, provavelmente isso é hábito, é comportamento. É tão automático que você nem percebe estar com o cigarro na mão. Esse é o segundo pilar da dependência. O primeiro é a dependência química, a ação da nicotina. O segundo é o comportamento. E o terceiro é o pilar psicológico, que geralmente quem fuma reconhece sendo aquele cigarro que acalma, que relaxa, que dá mais foco de atenção, que é o minuto dela sossegada no canto dela. Então, veja, tenta responder essa pergunta agora pensando nesses 3 pilares. Esse cigarro eu tô acendendo porque me sinto irritada, me sinto ansiosa pela baixa da nicotina, aí você dá uma pensada. Faz mais ou menos 2, 3 horas que eu fumei, deve ser a parte química que tá mandando você fumar. Caso seja um cigarro que se acende um atrás do outro, leva isso para tua atenção e veja se você tá acendendo isso sem nem perceber. E começa a se dar conta. O simples fato de você prestar atenção de forma consciente numa atitude automática faz com que você reduza o número de cigarros, porque provavelmente você está percebendo que você nem precisava acender esse outro cigarro. E o terceiro, que é o pilar psicológico, é ligado com essas situações de ansiedade, estresse, solidão, ócio, que também é legal você prestar atenção. Dessa forma, você vai conseguir identificar qual o seu perfil de fumante. Um fumante com padrão de dependência química alta, um padrão comportamental acentuado ou um apelo psicológico para reduzir a ansiedade, diminuir o estresse, aumentar a sensação de relaxamento. Então, essa resposta serve para você começar a pensar nisso. É legal que a gente saiu dessa resposta anterior e isso linka com as próximas, porque eu pude fazer essa revisão rápida dos 3 pilares que sustentam a dependência ao cigarro. Dependência química,
comportamental e psicológica, pilar 1, 2 e 3. É legal que a gente saiu dessa resposta anterior e isso linka com as próximas, porque eu pude fazer essa revisão rápida dos 3 pilares que sustentam a dependência ao cigarro. Dependência química, comportamental e psicológica, pilar 1, 2 e 3. Então agora vamos para a próxima, ó. Relaxa, zero estresse e não tenho dores de cabeça. Aqui, ó, eu vou conseguir separar 2 situações para vocês. Relaxa e zero estresse cai meio na mesma coisa, né? Então, diminui a ansiedade, sensação de estresse e sensação de prazer, de relaxamento. Isso é o efeito químico da nicotina. Então, independente de você estar fazendo isso para relaxar, porque já se sente estressado por uma situação, digamos, do trabalho, da família, enfim, qualquer estresse do dia a dia, o que você está buscando é o efeito típico de relaxamento da nicotina. Ela sobe no sangue, age no teu cérebro, libera dopamina e isso faz você se sentir mais relaxado. É a sensação de prazer. Essa é a ação dentro de um sistema muito importante na nossa vida, que é o sistema de recompensa. É o sistema que mantém a nossa espécie viva, porque faz a gente se alimentar, dormir, comer, se reproduzir. E aqui ele é hackeado pela nicotina, que faz essa liberação de dopamina, fazendo com que você acredite que fumar é essencial para você continuar vivo. Então, o teu cérebro entende como isso. Do mesmo jeito que ele precisa comer quando está com fome e sente prazer depois que você se alimenta, a mesma coisa acontece quando você repõe essa nicotina para liberar mais dopamina. Então, o relaxa e o zero estresse, você, por um gatilho psicológico, provavelmente, que te estressou, te deixou nervoso, e você busca um relaxamento, você está querendo essa ação de prazer da nicotina. A outra parte dessa resposta é: não tenho dores de cabeça. Aqui já é outra coisa. Em vez de você buscar o reforço positivo de prazer, relaxamento da nicotina, quer dizer, indiretamente da nicotina, porque na verdade é a ação da dopamina. Aqui a gente tem o reforço negativo, que é o quê? A dopamina liberada pela nicotina, vou repetir isso várias vezes porque o nosso aprendizado depende de repetição. Ela reduz os teus sintomas de abstinência. Isso a gente chama de reforço negativo, é amenizar sintomas de abstinência. Então, reduz o teu mal-estar e você se sente bem. Veja que diferente da sensação de prazer por si só. Por isso que eu costumo dizer que dizer que gosta de fumar ou sente prazer em fumar é uma coisa enganosa e relativa. Porque você vive num patamar de estresse quando é fumante, porque você depende de a cada 2, 3 horas repor essa nicotina para você não se sentir mal com sintoma de abstinência. E aí, quando essa dopamina liberada pela nicotina vem, que é o reforço negativo para cortar os sintomas ruins de abstinência, você tem uma sensação relativa de prazer. Mas, na verdade, você só sente relaxamento porque antes a baixa da nicotina te deixou estressado. Dor de cabeça, tontura, irritabilidade, falta de atenção, tudo isso é sintoma de abstinência de nicotina. Então vejam que nessa resposta você tem esses 2 pontos. Ter uma sensação realmente de relaxamento pela ação da dopamina e ter a inibição dos sintomas de abstinência. E veja que isso alimenta esse ciclo vicioso, literalmente vicioso. Próxima. Distrai, alivia. Eu acho que o alivia a gente já falou bastante, né? Então alivia pode ter 2 contextos. Não tá acontecendo nada comigo, eu não tô nervosa, não estou estressada, não tô preocupada, não tô com dor física, então não é para aliviar algo externo, mas pode ser para relaxamento e isso é pura e simplesmente o efeito da dopamina liberada pela nicotina. Isso é uma coisa. E a outra, que é o reforço positivo. O reforço negativo é anular uma sensação ruim. Então eu tô puta, eu briguei com meu marido, meu filho tá me dando trabalho, eu vou lá e fumo para desestressar. Então tem esses 2 pontos, né? Então a gente falou bem dessa parte do alivia. Aqui, essa resposta ajuda a gente a entender o distrai. E o distrai é extremamente importante. Distrai é o quê? Preencher lacuna. Preencher um espaço vazio. Preencher o ócio. Gente, fumar por tédio é que nem quem come por tédio, faz compra na internet por tédio, fica mexendo no celular por tédio. E esses dias eu citei ali no meu Insta e eu fiquei de falar sobre isso e ia citar isso respondendo essas perguntas. Que é a diferença entre
a gente ter a dopamina boa e a dopamina ruim. A dopamina é a mesma, tá, gente? É uma substância, um neurotransmissor lá do teu cérebro. Todo mundo precisa de dopamina na vida, porque é ela que age nesse importante sistema de recompensa que faz você continuar vivo. Então, te dá vontade de comer, de beber, de se reproduzir, de dormir, enfim, de fazer as coisas essenciais para nos mantermos vivos, como indivíduos e como espécie humana. Mas a dopamina tem outras funções no cérebro, e uma delas é fazer uma integração entre o contexto das coisas que te rodeiam, e isso assim, contexto é ambiente, cheiro, textura, como você se sente, as pessoas que estão próximas de você, com aquelas atitudes que você toma no dia a dia. E por que ele faz isso? Porque assim que você acorda de manhã, entra no teu banheiro e todo aquele teu contexto é reconhecido facilmente pelo teu cérebro, ele sabe que você vai escovar os dentes, vai lavar o rosto, vai fazer xixi, vai tomar banho, enfim, na sequência que você costuma fazer. E você não gasta energia para pensar nisso. E não gastar energia é sobreviver. Isso é essencial para a nossa sobrevivência. O nosso cérebro gasta muita energia. Em relação aos outros órgãos, ele é o campeão de gasto energético. Se ele fosse um eletrodoméstico nosso, ele nunca ia ganhar aquele selinho, sabe? De economia. Ele é a parte do nosso corpo que mais gasta energia. E claro, quanto mais complexa a tarefa, mais ele gasta. Então, qual que é a conta que um órgão gastador de energia tem que fazer? Eu tenho muitas funções. O que é fácil, eu tenho que fazer rápido e gastando pouca energia. O que é complexo, aí sim eu vou gastar energia aqui. Então, quando você tem que se concentrar para fazer um relatório, para preparar uma aula, para fazer um cálculo matemático, você precisa do teu cérebro mais evoluído, você vai gastar mais energia. Agora, eu levantar e fazer minha sequência ali, minha rotina da manhã, eu tenho que gastar muito pouca energia. Como que o teu cérebro mais primitivo faz isso? Que ele que é o responsável por isso. Ele transforma num hábito. Ele reconhece o contexto e um gatilho faz toda a sequência. Então, você desceu da cama, pisou, você já vai. Pia, escova de dente, xixi, banho, enfim, qual for a tua rotina. Entendeu? Aí, cafeteira, então você não precisa pensar, o que vai antes? O pó de café ou o filtro? Aquecer a água? Não, você faz isso no automático. Por quê? Você já reconhece aquele contexto. Você que eu falo é teu cérebro mais primitivo. E ele faz isso de forma tão automática que pronto, não pensou, não gastou energia. Essa é a conta. E só assim que vai fechar esse funcionamento do cérebro ser viável. E você não morrer gastando toda a tua energia, toda a tua glicose, pensando em dar o passo com a direita, com a esquerda, lavar a mão, escovar os dentes, chamar o elevador, caminho do trabalho, tudo está no automático. Então, dei uma fugida aqui da resposta, mas era para te dizer o seguinte, que a dopamina tem essa função de transformar as coisas em hábitos para que você não pense e não gaste energia, tá? Quando a gente fuma no automático, foi porque você sentou na sua cadeira, no seu banquinho, na varanda, o teu cérebro reconheceu este contexto que te faz fumar e você simplesmente acende o cigarro no automático. Então, preencher o ócio com uma dopamina ruim, entre aspas, é aquele circuito de hábito que não te leva a evoluir. E nesse caso, faz mal para tua saúde, faz você morrer precocemente, enfim, tem um monte de câncer, blá, 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 que você tá cansado de saber. É importante, mas aqui a gente quer resolver problemas. Você sabe o que o cigarro pode causar mal. Então, quando eu falo em dopamina boa ou ruim, a dopamina é a mesma, mas algumas formas de liberar esse prazer mais imediato na nossa vida fazem com que a gente reconheça um contexto que nos faz crescer. Exemplo, eu sento na minha cama, eu reconheço todo aquele contexto e leio. Tô dando um exemplo, alguém que lê à noite. Ela pode estar na China, ela pode estar em qualquer lugar, fora da casa dela. O hábito não é só aquele ambiente, a sua cama, mas é o sentar na cama, é a luz do sol mais baixa, é o teu companheiro, companheira do teu lado. Você tem o hábito de pegar um livro e ler. Ler uma frase, ler 2 páginas, enfim. Mas é uma dopamina que vai ser liberada naquele momento, mas que é construtiva. Por quê? Porque o ler te torna uma pessoa ou mais culta, ou com mais conhecimento, ou com mais
dependendo do que você lê, é aquela pessoa boa de conversar, porque você sabe um pouco de tudo, ou tecnicamente você é muito boa no teu trabalho, porque você estuda bastante, você lê nessa hora. Então veja como isso faz que um hábito trabalhe para você, seja construtivo, faça você evoluir e socializar mais. O cigarro ele faz ao contrário, e ele tem uma coisa que eu acho tão interessante você voltar e pensar nisso, que o motivo, muitas vezes, que te fez começar a fumar, que era socializar, estar com seus amigos, fazer parte desse grupo de amigos onde todo mundo fumava, esse que foi o gatilho inicial, ele vai se perdendo dramaticamente ao longo da vida de um fumante. Isso é verdadeiro para a grande maioria das pessoas que fumam. Porque a mesma coisa que servia para socializar, agora te tira do cenário de amigos. Te afasta da sua família e das pessoas que você mais gosta. Porque a gente tem menos fumantes no Brasil e no mundo, os lugares estão mais restritos para fumar e você acaba indo lá pro fumódromo ou pro cantinho na varanda quando tá todo mundo sentado na mesa batendo papo depois do jantar. Quando outras crianças estão brincando na frente da TV e você tá lá pendurado na janela para não fumar dentro de casa. O teu grupo de amizades se resume àqueles 2, 3 que ainda fumam no trabalho. Não porque você não gosta do restante, mas quando tem um intervalo de trabalho, você aproveita para fumar. E com isso você vai interagir com aquelas outras pessoas que são proporcionalmente menos do que os não fumantes atualmente. Ou então, às vezes, você é o único que fuma na tua família, no grupo de amigos, e isso vai te deixando isolado. E mais do que isso, o que eu considero ainda que é um componente maior, é que você desabafa com o cigarro, e não com amigos, com seu parceiro, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai. E eu acho que isso é a coisa que o cigarro mina na tua vida com, sabe, com mais crueldade, que tem um potencial mais destrutivo. Porque, como eu falei, nós, querendo você ou não, mesmo que você seja super autossuficiente, não goste muito de interação, a sociedade só se tornou tudo que é, a gente conseguiu, enfim, pôr um homem na lua, conquistar toda essa tecnologia, porque nós somos seres que vivem em sociedade, no coletivo, senão a gente não ia conseguir isso. Então, quando uma pessoa começa a trocar a companhia dos outros seres humanos com o cigarro, porque ali ele relaxa mais fácil, porque ali é a única coisa que distrai, porque é muito mais fácil de descarregar ali o estresse do dia a dia do que conversando com alguém, a gente perde essa habilidade de interação. E isso, qualquer estudo que você procurar, digita aí no Google, no ChatGPT, onde você quiser. Estudo sobre felicidade, você vai ver que o item número 1 ou número 2 dessas pesquisas todas vão mostrar relacionamentos como o fator principal, ou um dos principais, relacionados à felicidade do ser humano, à qualidade dos relacionamentos. Bons relacionamentos são preditores de felicidade. Então, essa troca que alguém faz entre desestressar com o cigarro, ao invés de desestressar convivendo, falando, conversando com um amigo, com alguém querido, ela faz com que o fumante se isole mais e seja uma pessoa mais solitária. Então, dentro desse distração, tem solidão, tem ócio. Então veja que você pode preencher com essas outras fontes de dopamina que te fazem socializar e evoluir, crescer. E eu citei aqui a leitura, né, que é uma coisa mais individual, tal, mas, por exemplo, uma das minhas formas de liberar dopamina, e também tem estudos que mostram isso, é a música. E a música é uma coisa que faz socializar demais, porque a gente vai em show com várias pessoas, com vários amigos. Eu viajei para ver alguns shows com um grupo de amigos específico. A gente vai num barzinho, às vezes, para ouvir uma música, ou põe som com mais gente em casa. Posso ouvir sozinha? Claro que posso. Tudo a gente pode fazer, mas assim, tem coisas que facilitam mais a interação, a socialização. E essas são as melhores fontes de dopamina, que fazem com que a gente tenha até esse prazer imediato, mas que isso reflita em uma coisa de ganho a longo prazo,
que seja conhecimento, que seja autoconhecimento, que seja socialização, que são coisas que contribuem para a felicidade. E aí aqui eu tenho várias outras respostas, mas muitas são parecidas, me acalma, me relaxa, me desestressa. Eu tô pegando aqui algumas que falam coisas diferentes que a gente, né, tá fazendo assim, um apanhado geral de várias coisas relacionadas ao tabagismo e depois vocês podem pôr aqui no comentário o que vocês querem que eu aprofunde aqui em um outro vídeo, tá? Outra aqui, ó, me ocupa a boca e relaxa. O relaxa a gente já falou bastante. Me ocupa a boca. Olha que interessante. Todo mundo sabe desse negócio, né, do estímulo oral. Quem para de fumar até costuma engordar porque faz muita substituição oral, então bala, chicletes, doce, refrigerante, enfim, ou fica mastigando alguma coisa, mordendo alguma coisa. E parece que isso assim, né, fica, poxa, eu tive que substituir. Por que isso acontece? Se você pegar, eu vou jogar uma figura aqui para vocês verem que isso é muito interessante. Essa figura aqui, que parece um monstro vindo lá do filme do Senhor dos Anéis, ela se chama Homúnculo de Penfield. Homúnculo sensitivo de Penfield. O que é essa representação? Imagine que ali tudo que está representado muito grande são as áreas do nosso corpo que tem maior sensibilidade. Então, olhe lá, uma cabecica pequenininha, né, nariz pequenininho, uma boca enorme, com uma língua enorme, lábio enorme. Aí já tem o tórax, tudo meio estreitinho, braço fininho, mão enorme. Isso quer dizer que as representações do seu cérebro, elas não são proporcionais às áreas do seu corpo. Se o número de neurônios responsável pela tua sensibilidade, a quantidade desses neurônios correspondesse ao tamanho da parte do seu corpo, ele seria parecido com esse homúnculo, tá? Então, a gente tem muito mais terminação e sensibilidade na boca, língua e nas mãos e nos dedos. Por isso que este hábito, esse comportamento de segurar o cigarro, de levar a boca, ele é tão difícil de combater, porque é um estímulo sensitivo muito intenso. Tem alguns alimentos que ajudam muito nisso. Mastigar cravo, canela, gengibre, folhinha de hortelã. Por quê? E até mastigar gelo, porque todos esses alimentos, eles sensibilizam de forma mais prolongada. Então, quando você mastiga um cravo, o cravo já acabou e o gosto dele, aquele ardidinho, ainda tá ali por mais tempo. Ou mesmo escovar os dentes ou tomar água muito gelada. Isso estimula esses teus receptores sensitivos da boca e da língua por mais tempo, enganando esse desejo de pôr algo na boca. Então, é por isso que essas pequenas coisas que parecem diquinhas para parar de fumar, ou que parece até simpatia de vó, de tia, de vizinha, na verdade tem um fundamento de neurociência muito importante. Por isso que eu tô mostrando esse bicho feio aqui para você entender que o substituir algo na sua mão, na boca, principalmente para quem tem o pilar comportamental, que é aquele pilar 2 da dependência ao cigarro, muito intenso, vai te ajudar, especialmente nas 2 primeiras semanas. Depois, é claro, essa sensibilidade vai se estabilizando e você vai se libertando desse desejo de ter sempre alguma coisa na mão e na boca. Bom, pessoal, então aqui foi eu fazendo um resumo, uma curadoria de algumas respostas que eu achei interessante a gente discutir em relação ao gostar ou não de fumar e o que eu quero que você faça ao final desse vídeo, porque senão é só mais um vídeo que você tá vendo e que não vai levar você a evoluir, trabalhar nada em relação à sua cabeça para parar de fumar. Então, aqui você sabe, a virada de chave é mudar a mentalidade. Então, para pensar em tudo isso que a gente falou e veja que pilar que é mais atuante no teu caso. É dependência química, é comportamental, é psicológica. Começa a analisar cada cigarro que você vai fumar amanhã e colocar nessas categorias. E ver se alguma dessas coisas, desses insights que a gente falou aqui nas respostas a essas perguntas, faz sentido no teu caso. Deixa teu comentário aqui, se não me segue já e eu vou aceitar a sua sugestão. Que tema desse você quer que eu me aprofunde mais nos próximos vídeos?